Pedro Venceslau. Governador, voltando para a questão de Porto Alegre, os petistas se sentiram traídos porque em 2022, apesar de todas as divergências, o partido apoiou o senhor contra o Onyx. E foi um apoio decisivo para a sua vitória, porque a diferença no primeiro turno foi muito pequena. Como é que o senhor avalia essa leitura que os petistas fazem? Bom, eu insisto aqui, né? Na capital, o prefeito é do MDB, o prefeito Melo, partido que compõe a minha base. Por isso, nesse segundo turno, eu estou dando meu apoio a ele. Mas o meu voto como eleitor, como cidadão, ele é na minha cidade, em Pelotas. E em Pelotas, o segundo turno ficou entre o PT e o PL. Aí sim, entre o PT e o bolsonarismo. Na minha cidade, em Pelotas, eu deverei dar o meu voto ao candidato do PT, Fernando Marrone, embora eu não concorde totalmente com as ideias dele, embora eu tenha divergências, mas o outro lado, além de se afastar muito mais da minha forma de ver o mundo e como o governo deva se organizar, o outro lado ainda apresenta uma candidatura que não consegue dizer com clareza o que quer para a cidade. Então, embora eu tenha divergências com o PT, embora o PSDB se mantenha oposição ao PT, como eleitor, né, eu deverei dar o meu voto ao candidato do PT na minha cidade. Então, não há, de maneira nenhuma, incompatibilidade nisso com o que o próprio Partido dos Trabalhadores tenha feito na eleição de 2022, em relação à minha candidatura, quando enfrentei um candidato que era a representação do bolsonarismo, com pouca capacidade de mostrar futuro para o Rio Grande do Sul, que era o meu adversário. Vocês todos lembram, né, que tive que perguntar várias vezes a ele qual era a alternativa que ele teria às questões fiscais do Estado, e ele não conseguiu responder. Então, o PT mostrou naquele momento a sua compreensão, mesmo que tenhamos as divergências, mantém-se como um partido de oposição ao nosso governo no Rio Grande do Sul, assim como, da minha parte, o PSDB se manterá um partido de oposição ao PT. Mas eu não acho que é sobre simplesmente vencer o PT, como alguns dizem, né? Porque não é qualquer coisa menos o PT. Qualquer coisa nós não aceitamos, qualquer coisa nós não toleramos. Nós queremos o que é melhor e no segundo turno, quando há duas opções, né, se nós não concordamos com nenhuma delas, o que entendamos como menos pior. No caso do meu município, eu vejo um caminho que pelo menos dialoga, constrói, conhece as políticas públicas entre os dois candidatos que estão no segundo turno. Eu mesmo daria o meu voto ao candidato Fernando Marrone do PT na minha cidade. Esse voto como eleitor é um consequente apoio político, governador? Só para ficar claro, o senhor o apoia também contra o candidato do PL? Não, a participação como agente político eu fiz no primeiro turno. No primeiro turno, na minha cidade, me engajei por uma candidatura do PSDB. Na capital, fizemos uma composição com o PDT da candidata Juliana Brizola. Nos dois casos, em Pelotas e em Porto Alegre, nós não logramos êxito no sentido de levar essas candidaturas ao segundo turno. Então, no segundo turno, eu estou como cidadão votando no meu município no candidato do PT, mas não significa uma participação na campanha eleitoral.